Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Teologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um artigo ao qual eu estive dando uma olhada esses dias e que fala algo muito interessante ali sobre um personagem que a gente pouco sabe sobre ele, que é Jonathan Edwards. Mas não é o Jonathan Edwards que nós estamos acostumados. Eu estou falando do seu filho, Jonathan Edwards Jr. Antes de tudo, eu quero indicar para vocês uma biografia de Jonathan Edwards muito boa, a do Ian Murray. Essa biografia foi lançada aqui no Brasil, tem um conteúdo maravilhoso, profundo sobre a vida de Jonathan Edwards, que traz muitas curiosidades. E a partir disso eu quero trazer uma informação para esse vídeo aqui, para o nosso conhecimento. Sem enrolação, gente, eu quero falar sobre Jonathan Edwards Jr., que também foi um pastor, foi um missionário, se tornou um teólogo e foi um linguista americano. Mas eu não vou falar da vida toda de Jonathan Edwards Jr., eu quero falar apenas de um momento específico que vai destacar o caráter missionário, tanto dele quanto do seu pai. É muito interessante, faz parte da história e vale a pena a gente dar uma olhada. Irmãos, tudo começa aqui em 1750, onde Edwards é demitido aqui do seu cargo pastoral. A gente sabe que foi por motivos de doutrina. Jonathan Edwards ele se incomodava, não concordava com o fato de que todos da congregação pudessem tomar parte da ceia do Senhor. Então a questão aqui era com relação à administração da ceia do Senhor. E isso deixou Edwards muito irritado a ponto de ele começar a confrontar esse erro com relação à administração da ceia, e isso causou aqui a sua demissão. Ao contrário do que a gente pensa, Edwards ali não estava se sentindo totalmente direcionado nisso. Tanto é que ele deixa uma frase que ele diz o seguinte: eu estou agora como se fosse lançado no vasto oceano do mundo, e eu não sei o que será de mim e da minha família numerosa e onerosa. Isso destaca, irmãos, o quanto Edwards ele ficou perdido ali naquele momento em que ele foi demitido. Apesar de que ele estava lutando em favor da verdade, ele se sentiu por um momento ali sem rumo no direcionamento que ele tinha. Ele perdeu o cargo pastoral, perdeu a congregação, o afeto daquelas pessoas ali não estava com ele, e ele acaba ali em um momento de não saber o que fazer. Um ano depois, em 1751, ele aceita um chamado para pastorear uma igreja, e essa igreja seria numa cidade colonial, uma cidade pequena chamada Stockbridge, que foi construída especificadamente como uma missão para os nativos americanos. Havia ali um envolvimento do movimento missionário. E Edwards vai para essa igreja em 1751, ali, aceitando o desafio do pastorado. E quando ele vai, tem toda a história ali, eu aconselho você ler o livro de Ian Murray ou buscar fontes na internet, tem muitas biografias muito boas, inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo sobre Jonathan Edwards. Mas quando ele vai para essas missões, há o fator ali da família, da adaptação da família, o que vai acontecer, como as coisas vão girar em torno da adaptação. E aí a gente tem uma informação na biografia de Jonathan Edwards que as crianças que ele possuía, com a sua esposa, elas acabaram se integrando ali perfeitamente. Mas não só isso, elas fizeram amizade com os nativos ali e acabaram aprendendo as suas línguas. Então as crianças com aquela facilidade que tem de se dispor. Inclusive existiu até um fator negativo no chamado de Edwards para essa igreja, porque as pessoas acreditavam que ele não ia se desempenhar tão bem, ele não ia ter um bom desenvolvimento, exatamente por ser alguém já com alguma idade, teria que aprender a língua, teria que desenvolver habilidades para falar com aquelas pessoas, e Edwards talvez não seria o candidato melhor para este cargo. E acabou sendo provado o contrário, Edwards, com seu jeito ali, acabou demonstrando muito carisma, muita praticidade na hora de pregar o evangelho. A história diz que Edwards pregava o evangelho ali de forma clara, de forma bem objetiva para aquelas pessoas, e acabou ganhando aquelas pessoas ali de uma forma bem especial. Mas voltando aqui para a questão das crianças, as crianças de Jonathan Edwards, elas
acabaram ali se envolvendo com as crianças nativas, aprendendo a língua nativa daquele povo e observando o trabalho missionário do pai, que é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards diz o seguinte, ele diz que nesse momento nós vivemos em paz, o que há muito tempo tem sido incomum para nós. Então, para você ver como aquele período realmente trouxe uma luz no ministério de Jonathan Edwards. Ele já vinha de uma luta ferrenha, ele vinha com desejo de defender a verdade, de fazer com que a verdade fosse explícita e trazer a verdade diante da congregação, com desejo de se tornar um pastor, um missionário, continuava estudando. Por causa disso, vinha enfrentando várias questões, várias lutas, tanto internas quanto externas, perseguições de pessoas que desaprovavam o estilo de Jonathan Edwards, que era um estilo intelectual, mas também muito apaixonado. Quando ele chega nesse momento da vida, onde ele vai fazer essa missão, ali ele tem um momento de paz. E isso porque ele estava envolvido no trabalho que ele queria fazer, que era missões, era o que estava no coração de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards também estava vendo frutos do seu trabalho, esses frutos estavam sendo evidenciados nas pessoas que estavam ao seu redor, e ele estava vendo praticamente ali a resposta das suas orações. Deus estava fazendo uma grande obra por meio dele, a família dele estava se adaptando bem, as crianças estavam se envolvendo. Então, irmãos, em 1755, depois de 4 anos de trabalho, Jonathan Edwards se vê testado de uma forma muito curiosa, e é exatamente por causa disso que eu estou fazendo esse vídeo, destacando essa parte da história. Eu quero que você fique até o final desse vídeo para você entender isso. Acho que a gente, como cristão, precisa entender essas questões de como esses homens de Deus viam, enxergavam o reino de Deus. Jonathan Edwards ele passa por um teste que talvez qualquer um de nós não passaria. Qual o teste que Jonathan Edwards passou? O professor Gideon Hawley, que era também um missionário, professor, que decidiu ali alcançar nativos que ainda não tinham sido alcançados, visitando-os em suas aldeias, ele precisava de que alguém estivesse ao lado dele trabalhando como tradutor. Você lembra que eu falei que os filhos de Jonathan Edwards eles já tinham ali se envolvido com os nativos e agora estavam tendo um desempenho até de aprender a língua deles? Pois bem, um dos filhos de Jonathan Edwards, Jonathan Edwards Jr., ele acabou sendo chamado para essa obra missionária de acompanhar o professor Gideon através das aldeias pregando o evangelho. Mas um ponto que nós queremos destacar para vocês é que Jonathan Edwards Jr. tinha 10 anos de idade. Isso mesmo, Jonathan Edwards Jr. tinha 10 anos de idade e foi chamado para ser um missionário. E não foi missionário durante 3 dias, porque antigamente a questão das viagens, da locomoção, um trabalho missionário para ele gerar um fruto é algo extremamente difícil e leva tempo, tem que gastar esforço físico, mental e tem que gastar tempo de verdade para que as coisas realmente venham a acontecer. Então nós estamos falando talvez de anos. E a história diz que era necessário que fosse 1 ano de trabalho missionário para que houvesse ali os resultados que eles desejavam. Em outras palavras, Jonathan Edwards se viu diante de um missionário pedindo que ele permitisse que um dos seus filhos, de 10 anos de idade apenas, o acompanhasse em uma obra missionária durante 1 ano, em um tempo em que não havia mensagem, não havia WhatsApp, não havia telefone. Então era 1 ano de aflição, sem saber o que tinha acontecido, se o filho tinha sido morto, se os nativos tinham recebido bem ou não, se estava dando tudo certo ou não. E por incrível que pareça, irmãos, a resposta de Jonathan Edwards, sem hesitar, foi positiva. Jonathan Edwards tinha o desejo no seu coração que os seus filhos fossem úteis à causa de Deus. E você pode pensar, mas será que a esposa concordou? E a resposta é sim. Sara concordou em enviar o seu filho para que pudesse dar a vida em prol das missões que aqueles homens desejavam fazer. Então, já que eu introduzi vocês ao Jonathan Edwards Jr. aqui, que talvez seja um personagem que você não conhecia, não sabia da sua proeminência, você agora está vendo ele. Ele é esse rapaz que até aparenta bastante aí com o Jonathan Edwards,
pai, ele foi um teólogo também, seguiu os passos do seu pai, inclusive como pastor, e ele foi um linguista americano. A facilidade dele desde cedo de aprender a linguagem ali dos nativos fez com que futuramente ele trabalhasse aí nessa área de linguística. Ele nasceu ali em Northampton, né? Mais uma vez eu quero indicar a vocês a biografia de Jonathan Edwards. Leiam a biografia de Jonathan Edwards, é muito interessante, muito cativante. E ele foi pastor em New Haven. Só que o que aconteceu com ele foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o seu pai. Por volta ali de 1795, Jonathan Edwards Jr. acabou sendo demitido por questões de conflitos doutrinários dentro da igreja. Então ele seguiu os mesmos passos ali do seu pai, acabou sendo demitido posteriormente e teve ali de deixar aquela igreja, pois ele não concordava com as doutrinas que estavam sendo pregadas ali naquele lugar. Eu não fiz um trabalho de pesquisa profunda aqui para saber quais doutrinas ali ele não concordava, né? Mas o que a gente sabe é que ele foi demitido e acabou ali abandonando aquele trabalho pastoral. Uma curiosidade sobre Jonathan Edwards Jr. é que também ele discordou do seu pai em algumas questões. Por exemplo, Jonathan Edwards Jr. ele não concordava com a propriedade de escravos. E ele acabou não só se tornando um abolicionista, mas também trabalhou assiduamente na abolição dos escravos, inclusive pregando sermões acerca desse assunto. Uma outra coisa que Jonathan Edwards Jr. fez foi dedicar sua vida também a defender as doutrinas, as pregações, os sermões do seu pai. Quanto calvinista, quanto teólogo, Jonathan Edwards foi bastante criticado na época dos movimentos ali, dos avivamentos que aconteceram, pecadores nas mãos do desirado e tudo aquilo que aconteceu. E o seu filho, Jonathan Edwards Jr., dedicou parte do seu ministério também a essa defesa das doutrinas que seu pai estava pregando ali biblicamente, né? Um grande teólogo da história da igreja. E o que fica para nós aqui como ensino, mediante a história de Jonathan Edwards Jr., é a influência que nós temos diretamente com os nossos filhos. É muito bonito a gente ver as consequências da vida de Jonathan Edwards em Jonathan Edwards Jr., mas também é muito sofrido a gente pensar o quanto Jonathan Edwards teve que padecer, sofrer, para que essa influência fosse eficaz na vida do seu filho. Imagina só entregar um filho seu de 10 anos de idade para ser um missionário, sem saber para onde ele vai, sem saber como vai comer, se vestir, o que vai acontecer, se Deus vai trazê-lo ou não. A história diz que Jonathan Edwards e Sarah acompanharam ele até certo ponto de estrada de chão, onde até eles poderiam ir, mas quando ali se encerrou aquele caminho, eles não poderiam mais o acompanhar, eles o deixaram ir sozinho. E Jonathan Edwards voltou para sua casa e ficou durante todo esse ano em oração a Deus para que Deus trouxesse o seu filho de volta. E foi isso que aconteceu. Ele teve uma estadia muito promissora, aprendeu bastante sobre a obra missional e ele acabou ali se tornando um grande linguista, pastor, teólogo e missionário que dedicou a sua vida ao reino de Deus. E aí, você sabia dessa informação? Você gostou desse formato de conteúdo? Então deixa a gente saber aqui nos comentários para que a gente possa continuar trazendo essas curiosidades, essas informações. Eu quero compartilhar isso cada vez mais com vocês para que a gente possa crescer juntos aí no conhecimento dessas histórias tão fascinantes.